Olá, queridos, bem-vindo a mais um programa Vida Cristã. Muito obrigado pela audiência, obrigado por vocês estar nos assistindo. Está sendo maravilhoso como esse programa está chegando nos lares por intermédio desta TV e por intermédio também dos canais sociais, principalmente o YouTube. Obrigado por vocês se inscreverem lá no canal. Obrigado mais uma vez pela audiência. E o programa de hoje é o início de mais uma série, de programas, As Bem-aventuranças. E hoje o tema do nosso programa, do primeiro, pobre de espírito. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 3, Mas nós vamos começar lendo do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu vou ler de novo, porque é tão tremendo, é maravilhoso a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aleluia. Pois deles é o reino dos céus. A palavra que traduzimos como bem-aventurança vem do grego makarios, que poderia ser traduzido como mais do que felizes. Algumas traduções bíblicas falam de felizes. Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes, felicidade por estar em Jesus Cristo, por estar fazendo a vontade do Senhor. Jesus inicia o sermão do monte com uma declaração poderosa e desafiadora. Ele proclama que os pobres de espírito são bem-aventurados, ou seja, felizes, porque a eles pertence o reino dos céus. Mas o que significa ser pobre de espírito? Essa expressão não se refere à pobreza material, mas à humildade e à dependência de Deus. Aí está a diferença. Muitas pessoas pensam que ser pobre, a Bíblia não está falando de pobreza material. Como você passa, você vê quantidade de pessoas que nós temos no nosso país, que eu vou falar só do nosso país mesmo, Brasil, mas a pobreza é tamanha, é grande, em termos materiais. Mas se você for olhar também para o outro lado, o espiritual, a pobreza é tamanha, talvez então até maior do que a pobreza material. Quantas pessoas é pobre de conhecimento da palavra de Deus? Não tem conhecimento. E a palavra de Deus ela é bem clara, quando ela diz que buscai primeiro ao Senhor e as suas demais coisas vos serão acrescentadas, está escrito. Quando você se alimenta da palavra do Senhor, quando você busca primeiro a palavra do Senhor, você fortifica o espírito, fortifica a mente. E com isso fortalecido, a mente, o espírito fortalecido, ricos em sabedoria. Eu acho lindo quando uma pessoa chega e explana assim a palavra de Deus com sabedoria, cheio da presença do Senhor. Esse tem conhecimento da palavra, mas o Senhor também não está falando disso daí. O Senhor está falando daquele que necessita. Pobre quer dizer aquele que necessita do Senhor. Por mais que ele saiba,
por mais que ele tenha conhecimento, ele pode ser um professor de teologia, mas se ele não precisar de Deus, ele é desgraçado. A Bíblia fala que você tem que ser humilde de coração. Humilde, por mais que você saiba. Olha, Paulo era um poliglota. Paulo, ele tinha uma sabedoria tremenda. Tudo dado por Deus. Mas a humildade de Paulo era tremenda. A humildade que a Bíblia fala é que quanto mais você sabe, você ainda é pobre, você ainda é... A Bíblia fala sobre isso. Que você pode chegar diante do Senhor e dizer: ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o bambambam, eu preguei, eu ensinei. Você ainda não fez nada. Só o Senhor pode dizer, pode chegar e dizer o que você fez, o que você é perante Deus. Você continua sendo ainda servo inútil. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa completa necessidade de Deus, admitir que por nós mesmos não podemos alcançar a salvação ou viver de maneira justa. Somente aqueles que se colocam diante de Deus com humildade, reconhecendo sua fraqueza, pode perceber sua graça e entrar no reino dos céus. Tá vendo? Seja humilde, mas humilde de coração. Você pode ter riqueza. A Bíblia não está falando aqui de ter ou não ter. Um certo pastor entrou na casa de um homem muito rico, que foi chamado para que fosse até lá. E aquele homem desceu com uma roupa saída de banho e chegou diante do pastor. Pastor, o senhor vê que eu tenho riqueza, eu tenho muito bens, mas eu não tenho paz. Eu só vejo meus filhos no final de semana. A semana inteira eu não vejo meus filhos. Minha esposa, a gente se encontra dentro de casa. Às vezes eu não vejo também. É uma correria só. Eu não sou feliz. E o pastor mostrou para ele onde está a realidade, a verdadeira felicidade. Mostrou para ele como ele ser feliz. Mostrou o caminho do Senhor para ele. Outra situação, o pastor entrou na casa de uma pessoa muito pobre. Essa pessoa ofereceu, o teto era tão baixo que se ele esticasse a mão para cima, ele encostava nas telhas da casa. Piso batido no barro. Mas ali aquele homem feliz chamou a sua esposa, os seus filhos, botaram os banquinhos, botaram a mesa, ofereceram um café, pão, queijo, e ali a felicidade tomou conta daquele lugar e tanta alegria foi naquele lugar. Moral da história. O rico, tanta riqueza no meio de tanta pobreza. Na casa do pobre, tanta riqueza, tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Aquele homem, ele tinha o melhor para dar.
Ele deu o que tinha, que foi a felicidade de coração, a alegria. Aquele homem que entrou na sua casa representava Jesus. Foi bem recebido. E o que estava nele clareou, iluminou aquele lugar. Aquele homem tão pobre, mas ao mesmo tempo tão rico de felicidade, de humildade. Poderia ser igual. Aquele homem rico convidou para um banquete, mas que não mostrasse o que realmente tinha. Mas foi assim, parecia que foi o cartão de visita. Eu tenho tantas coisas, mas não tenho o melhor. Aleluia. Não tem a felicidade. Felizes, a palavra de Deus diz, mas só aqueles que são pobres de espírito. Não precisa que você seja o bambambam em conhecimento. Apenas você esteja preparado para na hora que Deus quiser te usar. Somente. Ah, mas eu sou o maior pregador. Eu sou o maior. Não. Não seja o maior. Seja o menor. Seja o menor. Porque dos últimos serão os primeiros. Ser pobre de espírito é conhecer nossa completa necessidade de Deus e admitir que por nós mesmos não podemos alcançar a salvação ou viver de maneira justa. Somente aqueles que se colocam diante de Deus com humildade, reconhecendo sua fraqueza, podem receber sua graça e entrar no reino dos céus. Só desta forma, só sendo humilde, para herdar o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência e o orgulho. Ser pobre de espírito vai contra essa tendência, nos chamando a ser humildes diante de Deus. Devemos reconhecer que precisamos de sua graça e que sem Ele nada podemos fazer. É a humildade que nos abre as portas para o reino dos céus. Veja que Deus é humilde. Em Apocalipse capítulo 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. É educado. Ele está batendo. Se abrir a porta, ele entrará. E fazer morada. Fazer um banquete conosco, no seu coração. Assim é que devemos ser. Não, devemos ser imitadores, como Paulo foi de Cristo, de Jesus. Jesus com toda a sua humildade, mas ele atraiu multidões incontáveis. Muitas pessoas se renderam a Jesus. Mas não foi com luxos, com banquetes, com coisas grandes para atrair pessoas, para igrejas belíssimas, nada disso. Humildade. Apenas
O melhor estava ali naquele lugar, a palavra. Somente a palavra. Jesus alimentou multidões com peixes e com pão. Apenas isso. E muitas pessoas humildes chegavam diante de Jesus, pedindo para ser curado, pedindo para ser salvo, procurando saber como era o caminho, qual era o melhor caminho, qual era o melhor sentido, qual a direção para ter a salvação. Jesus olhava para aquela multidão e via o coração delas, e não o que elas estavam fazendo, o que elas estavam praticando, o que elas estavam... Nada disso. Era o coração que o Senhor via. Não adianta você dizer da boca para fora: eu sou humilde, eu sou. Não. O Senhor conhece o seu coração. Não adianta querer fazer barganha ou querer enganar o Senhor com suas riquezas e querendo dizer que é humilde. O Senhor conhece o coração. Eu conheço. Quando eu saio, que eu estou diante de pessoas dentro das igrejas, dá para sentir quando a pessoa é humilde, quando a pessoa precisa da presença de Deus. Eu estava numa igreja agora recente, uma igrejinha pequena, e nós fomos fazer um grupo de orações e nós estávamos ali só os homens, na outra parte as mulheres, aprendendo com a missionária, e a gente começou a orar e vendo ali. E tinha um garoto do meu lado que tinha se convertido há pouco tempo. Um garoto de 15 anos. 14, 15 anos. E ele prestava atenção, ele olhava. Eu emprestei a minha Bíblia para ele, para que ele pudesse ler também, participar, de cada um falava um pouco, cada um orava, um versículo. Antes de chegar na vez dele para ele ler, aquele menino estava devorando a Bíblia, ele estava com a cabeça baixa, direto na Bíblia, passando folhas, maravilhado com aquilo que tinha recebido na sua mão. E eu notei que ele estava feliz por estar ali lendo aquela palavra. E aquele menino tomou a minha atenção. Eu fiquei observando aquele menino, aquele garoto. E quando chegou a vez dele, ele leu. Ele leu com sabedoria. Ele leu com tudo do que ele podia expressar diante dos que estavam ali, naquela roda de homens. Foi maravilhoso. Eu dei a minha Bíblia para ele. A felicidade daquele menino foi tamanha. Ele não parava de me agradecer. Ele não parava, ele me abraçou. Ele ficou feliz. É o maior presente que você possa dar a uma pessoa. Uma Bíblia, a palavra de Deus. Não mande baixar aplicativo. Não. Aplicativo é uma armadilha. Você pode guardar seu aplicativo, uma palavra, e no outro dia ela está distorcida. Você não sabe quem é que está por trás, fazendo aquele aplicativo com a palavra de Deus. Pegue a palavra escrita, pegue a palavra, o livro, e guarde com você. Tempos ruins virão, você não sabe, a igreja vai ser perseguida, você não sabe o que há de vir por aí. Guarde a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia com você. Se você puder ajudar o próximo, dê uma Bíblia, peça para que leia.
Se a pessoa levou e não, o Espírito Santo vai convencer que ele leia aquela palavra. Não deixe passar. Não deixe passar a oportunidade que eu tive ali com aquele garoto. O Senhor me botou que na hora da minha parte, na hora que eu fui orar, o Senhor me revelou que aquele menino vai ser um grande em conhecimento da palavra, mas com humildade. Ele vai evangelizar aquelas pessoas da comunidade dele, de onde ele mora. Ó, Senhor, usa aquele rapaz, usa aquele menino, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus nos chama de bem-aventurados ou felizes quando somos pobres de espírito. Isso pode parecer contraditório, mas a verdade, felicidade não está na autossuficiência, mas em saber que Deus cuida de nós quando deixamos de confiar em nossas próprias forças e colocamos nossa confiança total em Deus. Experimentamos a verdadeira alegria que vem do reino. Aleluia, Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso aprender a palavra do Senhor, que você vai se enchendo, e chega a um ponto que você tem que jogar, que derramar, que dá para alguém, se doar para alguém, porque ela está cheia, está transbordando. É aí, com essa sabedoria rica em conhecimento da palavra, que você começa a expressar, que começa a espalhar, que começa a pregar a palavra do Senhor, porque você está cheio do Espírito Santo. Quando você está pobre de vitamina, de proteína, você vai ali e você come, você chega diante de um alimento, você pode até fazer o seu cardápio todinho, ali a sua dieta, só vai comer coisas para fortalecer o corpo, para ir para academia, para ficar bonito. E o espírito? E a alma? Precisa também de alimento. E o alimento do corpo sem o alimento espiritual, você vai cair. Mas quando você tem o alimento do Espírito, que é a palavra do Senhor, quando você se alimenta, você fica forte. Você fica forte. Pode vir as tentações, mas você está forte. O que adianta? Está forte, a carne forte, músculos, e não ter o fortalecimento do Espírito. Vem qualquer seta, qualquer coisa e lhe derruba. Pum! Não vem seta de tudo que é lado para lhe atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque você está forte, alimentado pela palavra do Senhor. Mateus 5,3 nos desafia a viver de uma maneira que contradiz os valores do mundo. Somos chamados a ser humildes, reconhecendo nossa total dependência de Deus. Que possamos buscar essa atitude em nossas vidas, confiando que Deus nos guiará e nos dará o reino dos céus. Querido Deus, obrigado, meu Senhor. Obrigado, Pai, por mais um programa maravilhoso, Senhor Deus. Falar da Tua palavra, ensinar a Tua palavra é maravilhoso. Falta até palavras, Senhor Deus, para tamanha vontade de expressar, Senhor Deus, para as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Abençoa a vida, Senhor Deus, daquele garoto que ali, Senhor Deus, foi dada a Tua palavra, Senhor Deus. Que possa dele, Senhor Deus, abençoar
os vizinhos, amigos, seus pais, todos que tiver perante a Ele, Senhor. Senhor, também abençoa, Senhor, os pobres e humildes, Senhor Deus, de coração, Pai. Ensina, Senhor Deus, a Tua palavra. Que o alimento, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, chegar, Pai, aos ouvidos, aos olhos, que possam ver, Senhor Deus, que possam enxergar a tamanha grandeza que é, Senhor Deus, o Teu caminho e a Tua palavra, Senhor Deus. Com humildade, que eles possam, Senhor Deus, crescer em conhecimento e se fortalecer, Senhor Deus, com as orações, com a Tua palavra, e que esse programa venha, Senhor Deus, chegar nos lares das pessoas humildes, que realmente, Senhor, precisam, Pai, da Tua palavra, Senhor. Pai, que eu venha ser sempre assim, essa pessoa simples, Pai, humilde, Senhor. Eu não preciso, Senhor Deus, de mostrar nada, Pai. Eu já tenho tudo, Senhor Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, me fortalece, Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, me enriquece, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, me transforma, Senhor, numa pessoa melhor cada dia, Pai. Ó Senhor, que eu diminua cada dia para que Tu cresça, Senhor Deus, em minha vida, Pai. Abençoa a mim e a minha esposa, Senhor Deus, para que possamos ser, Senhor Deus, missionários, Pai, para que possamos ser evangelistas, Senhor Deus, que possamos chegar, Senhor, a todos os lugares, Pai, aonde estivermos, que a Tua palavra chegue antes, que possamos ser ricos, Pai, mas em sabedoria da Tua palavra, Senhor. Somente, Pai, com humildade, que possamos transmitir a Tua palavra, Senhor Deus, com sabedoria, Pai. Sei, Senhor, que Tu nos usa na hora que precisamos, Pai. Porque tem coisas que eu faço ali, Senhor, que eu sei se Tu não estiver, Senhor, comigo, se Tu não estivesse ali comigo, nada sairia, nada eu faria, Senhor Deus. Eu tenho que sempre ser assim, Pai, orar, pedir a Ti, Senhor Deus, a presença, Pai, do Espírito Santo, que eu possa fazer a Tua vontade e não a minha, Pai. E não a minha, Senhor. Não a minha, eu não quero ser, Senhor Deus, grande, Pai. Não para me amostrar, não, Senhor. Mas com humildade, Pai. Com humildade, Senhor Deus, eu quero, Pai, pregar sempre a Tua palavra, do jeito que Tu me ensinar, eu quero passar. Não quero aumentar nem diminuir nada, do jeito que Tu me usar, Senhor, assim eu quero passar. Em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Obrigado, gente, por esse programa maravilhoso. Na próxima semana estaremos no próximo programa. E quero contar com a visita de vocês lá no canal. @Vicente de Paulo Oficial. Assistam os nossos programas. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Só isso, gente. Só isso. Não é para me aparecer, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum, gente. Ajuda o canal para que ele chegue nas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Assim, humilde, simples, mas que chegue. Que Deus abençoe poderosamente. Até o próximo programa. Até lá.